Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos de forma abundante em nome do Senhor Jesus. Hoje, como ontem, eu quero falar para as pessoas que têm sido injustiçadas. As pessoas que têm sido injustiçadas no trabalho, injustiçadas na própria casa, injustiçadas na igreja, não é? As pessoas têm sido injustiçadas, caluniadas, perseguidas, as pessoas têm sido rejeitadas, as pessoas que têm sido humilhadas, humilhadas pelo o marido que está com a amante, ou humilhadas porque a mulher está com a amante, e o injustiçado por uma série de razões. Nós vamos tratar durante esses próximos dias das injustiças, os desprezos, injustiças, calúnias. Você tem sofrido um inferno por causa de ter sido caluniada, perseguida, etc, etc, etc. Mas eu queria que você soubesse que quando a gente está no reino de Deus, quer dizer, no reino da fé, quando a gente usa a fé com inteligência, quando a gente usa a fé racional, a fé que nos faz abrir os olhos para os horizontes, a fé que faz a gente pesar, avaliar, analisar e chegar a uma conclusão em que a gente pode resolver, então essa arma chamada fé é que vai fazer você tomar posse daquilo que você quer. Porque Deus não faz mágica, Deus não é mágico para resolver o problema das pessoas na base de um clique de dedos. Não. Deus usa a sua palavra, ele usa a razão, ele usa a inteligência, ele usa a sabedoria. O espírito que Deus nos tem dado é o espírito de sabedoria. Portanto, a fé tem a ver, tudo a ver com a sabedoria. E você tem que usar a sabedoria da fé para você lutar e fazer prevalecer os seus direitos diante de Deus. É sobre isso que nós vamos tratar durante esses próximos dias. Olha só o texto que nós lemos ontem, e eu vou repeti-lo hoje. O Espírito Santo tem ensinado que as armas da nossa milícia, quer dizer, as armas da nossa luta, da nossa guerra do dia a dia, elas não são carnais, nem podem ser carnais. Jamais elas podem ser carnais. Elas não são físicas. Não adianta você querer lutar com ódio. Não adianta você querer lutar querendo vingança. Nada disso. Deus não usa isso. Deus não usa ódio, vingança para fazer a justiça dele, não. E você não pode querer usar das armas do mal para vencer o mal. Por exemplo, como é que você pode querer vencer a mentira com outra mentira? Como é que você pode vencer o engano com outro engano? Ah, o meu marido me traiu, eu vou mostrar para ele que eu também vou traí-lo. Quer dizer, isso vai resolver o problema? Não, não vai resolver o problema. As armas da nossa milícia são espirituais. São espirituais. São as armas da fé. São as armas que envolvem oração. São as armas que envolvem jejuns. São armas que envolvem a gente em comunicação permanente com Deus através dos pensamentos. Então, pensando as coisas de Deus, pensando o que Deus pensa, nosso espírito estará alimentado, fortificado, alicerçado, pronto para vencer o mal. Por exemplo, se o seu inimigo quer o seu mal, quer a sua morte, então o que você vai fazer? Você vai se armar com
uma arma letal para defender-se? Não! Você não vai usar de arma letal para defender a si, mas você vai usar da arma da fé. Você vai buscar em Deus, no Altíssimo, a resposta. Porque Deus vai lutar as suas lutas. Deus vai vencer as suas guerras, as suas batalhas. Então, quando você alia a sua inteligência, a sua fé inteligente com Deus, então você vive na dependência dele. E ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Se Jesus disse, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então, quem nos persegue, nós não temos que chegar e condená-los, amaldiçoá-los, fazer bruxaria para ele, nada disso. Aqueles que nos perseguem, a gente tem a arma da oração. Ó Deus, tem compaixão dessa pessoa. Quando nós fazemos isso, aí já era. São as armas da fé que nós usamos, que Deus nos tem dado para vencer o mal. Nós não podemos nunca querer vencer o mal com o mal. Isso não vai trazer benefício, muito pelo contrário. Então, o Espírito Santo tem ensinado que as armas da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais, físicas ou filosóficas, mas sim poderosas em Deus, que é a palavra de Deus. Deus nos tem dado a sua palavra, Deus nos tem dado o seu Espírito, Deus nos tem dado o seu nome. 3 armas poderosíssimas para a gente vencer todo o mal, a fim de destruir as fortalezas, a fim de tomar posse da terra prometida. Graças a Deus. Nós vamos assistir agora testemunhos de pessoas, mais testemunhos violentos, de pessoas que usaram as armas da fé, as armas de Deus, as armas do Espírito Santo. Vamos assistir o testemunho dessa jovem. Meu nome é Thaís, tenho 27 anos, nasci no Espírito Santo. Eu venho de uma família que tem uma boa estrutura, sempre me apoiaram, me deram uma boa educação. Fiz amizade com algumas pessoas que, de uma dessas amizades, me convidaram para conhecer uma balada no centro do Rio. E aí eu fui para essa balada, chegando lá, eu conheci um rapaz, ele quis conhecer a minha família. Aí eu levei ele até a minha família e apresentei ele como meu namorado. Meus pais aceitou, gostou muito dele. E aí foi uma coisa assim tão rápida que assim que a minha família conheceu ele, nós decidimos morar junto. Ele ia trabalhar, eu ficava na casa da minha sogra e ele falava que trabalhava à noite como segurança, mas ele sempre chegava com muito dinheiro. E aí eu ficava perguntando a ele de onde era aquele dinheiro, porque eu não era boba, assim, ao ponto de ver ele chegando com tanto dinheiro e sendo que segurança não ganha tão bem assim, né? E aí foi quando eu imprensei ele, perguntei, falei, o que você realmente faz da vida? Aí ele foi e me respondeu, olha, eu não quero te esconder nada, porque eu te tirei da casa dos teus pais, você tinha o seu emprego, você largou tudo para viver comigo e eu não quero te esconder, eu não quero ser injusto com você. Eu trabalho fazendo programa. Para mim, assim, na hora eu fiquei pensativa, né? Mas como eu já tinha uma mente aberta em questão de ir para balada e ver tudo aquilo ali, ver o que as pessoas viviam, então para mim não foi um baque, mas aí já começou a vir pensamentos em mim de fazer programa também. E aí foi quando eu cheguei até ele e falei, olha, eu também quero trabalhar como garota de programa. A gente olhava aquilo ali como profissional, era uma profissão. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu achei que aquilo ali era pouco para mim, sabe? E eu falei, não, aqui não é meu lugar. Aqui não é para mim, eu preciso ver um lugar que seja o meu nível, que eu ganhe mais. Então, uma dessas amigas minhas comentou de uma casa, de uma terma, falou para mim que essa casa pagava muito bem,
que lá só ia jogadores de futebol, né? Pessoas nomeadas. Aquilo ali foi me encantando, porque eu fui vendo a forma que as mulheres trabalhavam, só mulher top, só mulher bonita, né? E eu falei, opa, aqui é meu lugar, aqui é aqui que eu tenho que ficar. E quando eu saía de lá, eu já vinha já com droga para casa, para poder me drogar com meu esposo. Quando a gente não se drogava em casa, nós íamos para a balada. Era maconha, era êxtase, era doce, era lança-perfume. Só que dessas drogas, nenhuma delas me viciava. Mas quando eu conheci a cocaína, foi o meu fundo de poço. O meu fundo de poço foi a cocaína. Só que começou a vir a depressão. Porque a cocaína começou a me dar depressão, porque eu comecei a emagrecer, porque eu tinha um vício de academia, eu malhava muito, eu tomava muito anabolizante, eu fazia ciclos de semanas, assim, eu tomava 4 anabolizantes, 3 anabolizantes na semana, para poder sempre me manter com o corpo bonito, né, para poder trabalhar. Mas quando eu comecei a usar cocaína, começou a tirar minhas forças. Eu já não tinha mais o mesmo pique para estar na academia, para estar me cuidando. A minha aparência já não era mais a mesma. Começou a vir a depressão, né? E nessas depressões eu tentei me matar várias vezes. Eu tentei me matar cortando o pulso. Tentei me matar tomando remédios de depressão. Tentei me matar tomando produtos de limpeza. E foi quando eu engravidei. Quando eu engravidei, eu fiquei durante a gestação sem me drogar, né? Por mais que batia aquela vontade que eu sentia, mas eu conseguia me segurar. E aí foi quando eu voltei a usar a droga de novo, novamente. E foi pior, porque foi cada vez mais, eu e ele cada vez mais se aprofundando. Então, eu cheguei ao ponto de viver uma verdadeira miséria, deixava de comprar as coisas para dentro de casa, até para minha filha, né, para poder alimentar a droga, né, porque a vontade falava mais alto. E aí, quando eu olhava para o lado que eu via a minha filha sem as coisas, via ela sem ter um brinquedo legal, uma roupa legal, dependendo das pessoas, né? Eu ficava olhando assim, o Senhor, não estou aguentando mais essa vida. Aí foi quando ele falou, vamos na catedral, aí em Del Castilho. Aí eu falei, vamos. Aí o pastor fez uma oração na gente. E eu estava naquele dia muito depressiva, estava muito mal, porque a gente tinha virado à noite se drogando. Depois dessa oração, nós fomos para casa e isso foi bem no final do ano, de 2016 para 2017. Aí eu virei para ele e falei, olha, a partir de hoje você vai largar essa vida de garoto de programa e a gente vai entregar tudo na mão de Deus, porque a partir de hoje é Deus que vai cuidar da nossa vida. Porque eu tenho certeza que Deus ele não vai deixar a gente passar necessidade. Tudo que o pastor falava, ele passava para a gente obedecia. Eu comecei a ir nas reuniões de terça, de quarta, de sexta e de domingo. E a gente ia frequentemente, não faltava nenhuma reunião. Porque era primordial para a gente se limpar e se encher. Que na quarta-feira e domingo era o dia da gente se encher com o Espírito de Deus. Foi no dia dos namorados, né? Teve uma reunião muito maravilhosa, muito abençoada. E o pastor chamou as pessoas lá na frente e falou, você que tem um desejo de receber o Espírito Santo, vem até aqui à frente. E eu tinha um desejo muito grande, eu falei, meu Deus, o que é ter o Espírito Santo? Como é que é? Eu quero ter, eu quero sentir, sabe? Eu quero saber como é. E eu comecei a buscar, a falar com Deus. Foi maravilhoso, porque eu senti a presença de Deus na minha vida. Eu senti uma paz de espírito muito grande. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi uma alegria muito grande. E
o tempo todo eu queria falar de Deus para todo mundo. Todas as pessoas que chegavam perto de mim, eu queria falar da mudança que Ele fez, da transformação, de falar como eu era no passado e quem eu sou hoje no presente. A nossa vida mudou por completo. As pessoas hoje vê a glória de Deus na nossa vida. Nós pensávamos que ia passar necessidade se a gente largasse aquela vida. A gente não passa mais nenhum tipo de necessidade, graças a Deus, a nossa vida é abençoada. Não falta alimento na nossa casa, graças a Deus. E eu que era uma garota de programa, que vivia nas baladas, nas noites, vivia drogada, né? Hoje sou uma mulher de Deus, uma mulher transformada, renovada. Sou uma mãe, eu não troco o Espírito Santo por nada, nada. Não tem dinheiro no mundo que venha me comprar hoje em dia. Porque essa paz que eu tenho dentro de mim, só quem pode me dar é o Espírito Santo. Não tem dinheiro, não tem droga, não tem balada. Essa alegria no mundo, né, é uma coisa momentânea, de momento. Porque quando a gente chega em casa, o vazio volta. Agora, quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente não precisa de mais nada. Você já parou para pensar que é muito mais fácil fazer aquilo que é errado do que o certo? Observe um alvo. É muito mais difícil acertar o centro dele e muito mais fácil acertar qualquer lado. Mas com prática, empenho e concentração, é possível acertar o alvo. Não se iluda. Continuar no pecado e fazendo o que é errado não o fará bem-sucedido. É por isso que estamos vivendo 7 dias de jejum, fazendo aquilo que é certo. Uma semana, criando bons hábitos, deixando de mentir, exercitando a paciência e ficando bem longe do pecado e de tudo que nos afasta de Deus. Faça você também esse jejum e encontre o caminho certo para as escolhas e decisões da sua vida. Obedecendo esse chamado, essa promessa irá se cumprir na sua vida. Ah, se o meu povo me escutasse e andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e o sustentaria com trigo mais fino e o fartaria com mel saído da rocha. Domingo, às 6 horas, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão ou em uma Universal. Pois é, minha amiga, meu amigo. Em qualquer Universal, ou seja, em qualquer escola da fé, você vai encontrar fé para lutar por você em parceria, em aliança com Deus e mudar a sua situação, mudar a sua sorte. É isso mesmo, mudar completamente. Você vai aprender os segredos, os mistérios da fé para colocá-los em prática e alcançar uma vida de qualidade. Veja só, como que uma pessoa que vive na mentira, no engano, como que uma pessoa que viva do que não presta vai ter no final uma vida abençoada? É impossível. É impossível isso. Como que uma pessoa que viva praticando o que é mal, praticando o que é errado, no final alcançar seus objetivos? Não tem como. Você acha que o mal vai ajudar você a chegar a alcançar o bem? De forma nenhuma. Para você alcançar o bem, você tem que trabalhar com o bem. Você tem que fazer o que é bom, o que é certo. Então, durante essa semana, nós estamos no jejum do sem pecado. Você vai fazer um jejum de pecado. Ao invés de deixar de comer, deixar de beber, você vai deixar de pecar, de fazer aquilo que é errado. E aí você vai ver que a sua vida vai mudar. Essa semana vai mudando. Eu tenho certeza que muitas pessoas que começaram a fazer esse jejum já estão curtindo ele, já estão vendo os sinais de Deus na vida deles. Então participe desse jejum e domingo nós estaremos fazendo oração para toda a sua vida, toda a sua família, para
tudo que você representa. Deus quer andar com você, abençoar a sua vida, fazer você ser e comer o melhor desta terra. Graças a Deus. Vamos assistir mais testemunhos de pessoas que tinham preconceito contra a Igreja Universal, especialmente contra mim. Vamos assisti-los. Meu nome é Adriana, eu tenho 42 anos e sou pedagoga. O que eu ouvia falar da Igreja Universal é que ela sempre extorquia as pessoas. Então, isso foi criando em mim, mesmo sem conhecer, muita raiva e muito ódio. Sem conhecer o Bispo Macedo, só de ouvir falar, me trazia um ódio mortal. E a minha sogra, ela frequentava a Igreja Universal. E todos os dias, quando ela voltava da igreja, ela trazia o jornalzinho da igreja. E ela me evangelizava com aquele jornal. E quando ela me entregava, eu fazia picadinho e jogava o jornal em cima dela. De tanta raiva, tanto ódio que eu tinha. A visão que eu tinha naquela época sobre a Igreja Universal, sobre o Bispo Macedo, era de que eles eram exploradores, eles exploravam as pessoas assim, de forma assim, sem noção. Porque como queria tirar das pessoas que já não tinham? Se eu estivesse na frente do Bispo Macedo naquela época, eu ia olhar para a cara dele, eu ia falar que eu tinha ódio dele, que eu odiava ele. Mesmo sendo pedagoga, mesmo sendo formada, mesmo tendo todos os estudos que eu tinha na época, que eu tenho, né? Mesmo tendo todo o discernimento, eu não queria enxergar, eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Eu só ouvia o que as pessoas, o que a mídia, o que a televisão falava. E mesmo com toda a minha formação, né, mesmo com tudo que eu tinha, né, eu precisei chegar no fundo não é nem do poço, do esgoto, porque há 10 anos atrás, né, eu tive depressão, né, eu tinha vício, eu usava droga, usei todos os tipos de drogas, lícitas e ilícitas. Eu tentei suicídio 3 vezes, porque eu não via mais saída. Inclusive, eu tentei suicídio junto com as minhas filhas. Peguei um carro, saí com um carro desgovernado e tentei tirar a vida dela junto com a minha, porque eu não via mais luz, eu não via mais nada, eu não via mais saída. O meu casamento era destruído. O momento de mais dor foi quando eu vi as minhas 2 filhas chorando, pedindo: mamãe, eu preciso de você inteira. Eu preciso de você do meu lado. Foi onde eu fui buscar ajuda. Aí nesse dia eu saí sem rumo. E por incrível que pareça, eu entrei numa porta, a hora que eu vi, eu estava dentro da igreja. Eu nem sabia que era a Igreja Universal. Foi numa terça-feira, numa reunião de libertação. Uma obreira me acolheu, me deu um abraço. E eu chorei, eu só chorava, porque ali eu vi que era Deus me abraçando. Eu não recebi um abraço, acho que fazia anos que eu não recebia um abraço que eu recebi daquela obreira. E essa obreira eu tenho contato com ela até hoje. Eu tive um alívio, um refrigério. E dali eu nunca mais saí. Os meus pensamentos mudaram em segundos em relação à Igreja Universal, quando eu pus meus pés ali. Em relação a tudo. Em relação à oferta, em relação a dízimo, em relação a tudo.
eu comparei e comparo até hoje, porque quando eu evangelizo alguém, né, quando tem alguém sofrendo, quando eu vejo alguém que precisa de ajuda, a gente fala, né, a gente fala de Jesus, eu falo da minha transformação de vida, da onde eu saí. E as pessoas, elas falam, mas eu não vou naquela igreja que rouba. Era a mesma coisa que eu falava, que rouba, que extorque dinheiro, que aquela pedição de dinheiro. Coisa é você ouvir, né? Uma coisa é você estar ali, ouvindo a palavra e sabendo o propósito do que o homem de Deus está ali. Você está ali para fazer e para obedecer, para ser abençoada, né? E outra coisa é você estar longe e criticar e julgar. Se eu tivesse ouvido a minha sogra, né? Se eu tivesse dado ouvido às pessoas que estivessem ao meu redor e não tivesse ouvido a mídia, né? Eu teria ido antes para a Igreja Universal. Eu me senti prejudicada pelas notícias falsas, muito prejudicada, porque eu poderia ter poupado muito menos meu sofrimento. Eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu sou uma nova mulher, uma nova mãe. Eu desafio você a fazer uma prova com Deus, a vir aqui buscar. Eu tenho certeza, assim como a minha vida foi transformada, o meu interior foi transformado, o seu interior também vai ser. Meu nome é Raquel Peixoto, moro na cidade de Ubatuba. Me lembro de uma vez que teve uma reportagem no aeroporto dos pastores, né, com as malas de dinheiro, falando que dali estava levando dinheiro para fora do Brasil, né? Estavam levando o dinheiro do povo embora, então aquilo me chamou muita atenção. Aí também passaram uma imagem do bispo num barco, né, falando do dinheiro da UDESC, entendeu? Ensinando aos pastores como tirar o dinheiro do povo, entendeu? Então aquilo ali me chamou muita atenção. Então aquilo foi entrando dentro de mim e eu passei o quê? A não gostar da igreja. Apesar de eu não conhecer, mas só de falar, eu já não gostava mais da igreja. Eu não queria nem ir e nem ouvir falar. Se alguém viesse a me convidar para ir nessa igreja, eu rejeitava, eu não queria nem me aproximar daquela pessoa. O preconceito dentro de mim era assim, que se eu fosse lá, entendeu? Eu não teria nada, iriam tirar tudo de mim, porque eu ia andar como eles quisessem, né? Como eles iam, uma seita, eu ia viver assim, vamos supor, eles querem que eu faça isso, eu só vou fazer aquilo. A minha vida era derrotada, entendeu? Em todos os aspectos, entendeu? Tanto sentimental, tanto na saúde, financeiro. Como se diz, não era só em uma área, era todas as áreas. Todas as áreas eu tinha problema, entendeu? Todas as áreas eram muito sofrimento, vontade de suicídio. E nisso a gente tinha um comércio, uma padaria no centro da cidade. Uma padaria, uma das melhores padarias da cidade, né? E essa padaria ela veio a falir. A gente teve que abrir falência dessa padaria porque a gente não tinha dinheiro para poder pagar os funcionários e tal, e nome sujo. Os cobradores estavam indo sempre cobrar, entendeu? Aí nós tivemos que vender essa padaria para poder pagar os funcionários. Aí a gente iria abrir outra padaria em outra cidade, né? Foi quando eu resolvi ir para Belo Horizonte. Entendeu? Porque a minha irmã já morava lá em Belo Horizonte e ela estava indo na Igreja Universal e Deus já tinha mudado a situação dela. E nesse pouco tempo que ela estava indo na Igreja Universal, a vida dela, o que tinha se transformado, entendeu? Então eu vi Deus ali na vida dela. E eu que estava indo em outra denominação, eu não estava vendo Deus na minha vida, né? Eu estava com a minha vida destruída. Eu estava com saiu uma ferida no meu rosto, de fora a fora do meu rosto, foi tomando o meu rosto. Meu rosto foi ficando deformado. Eu cheguei aí nos médicos e tal, aí cheguei lá, os médicos passavam remédio e tal, eu usava, tomei injeção e tal, só que o meu rosto não sarava aquilo. A minha irmã, que já frequentava a Igreja Universal, ela me convidou para ir, mas ela já vinha me convidando várias vezes, mas eu não atendia ela, eu não queria ouvir falar da Igreja Universal. Pensei, falei, não tenho nada a perder, eu irei. Aí eu fui com ela, fui até numa reunião de terça-feira. Cheguei lá, eu me assustei porque não era uma reunião comum para mim, né? Na denominação que eu ia, não tinha trabalho de libertação, essas coisas. Aí o pastor conversou comigo depois no final da reunião e nisso eu estava falando também sobre Fogueira Santa. Então, no primeiro dia que eu cheguei, eu já ouvi falar sobre Fogueira Santa. Aí o pastor falou o propósito da fé, para a pessoa se lançar, se ela quisesse uma transformação de vida, que Deus iria transformar a vida e tal. Eu peguei o meu propósito, peguei o envelope e fiz um propósito com Deus. Falei assim, olha Deus, se o Senhor existe realmente nessa igreja, se é o que a minha irmã está falando e é verdade, vai ter que acontecer comigo.
entendeu? Eu vou ter que mudar, vai ter que haver uma mudança na minha vida. Eu não posso continuar desse jeito. Do jeito que eu continuo, eu vou acabar morrendo. Aí eu fiz o meu propósito. Foi em questão assim de 15 dias, a gente já subiu no altar. Coloquei ali o meu todo, a minha dependência, fiquei na dependência de Deus. Aí o pastor orava e tal, e foi ungindo, fazendo os propósitos, aí meu rosto foi curado, entendeu? Aquilo que os médicos não conseguiram resolver, aí já foi resolvido, já fui curada da minha enfermidade. Hoje, se eu não fosse à Igreja Universal, hoje eu poderia não estar viva. Não poderia estar aqui nesse momento, entendeu? Muitas pessoas, infelizmente, não têm essa oportunidade de continuar. Muitas não suportam, acabam morrendo, deixam de ir na igreja por causa de preconceito. Se eu não tivesse vencido esse preconceito, eu não estaria, entendeu? Eu não estaria aqui hoje, gente, entendeu? Casei, meu esposo hoje é um homem de Deus. Minha vida financeira também foi transformada. Hoje nós temos nosso apartamento, temos nosso carro, trabalhamos por conta própria, eu trabalho por conta própria. E graças a Deus, Deus transformou. Hoje já não tenho mais vontade de me matar, não. Graças a Deus quero viver, e muito ainda, né? E hoje eu sou feliz, entendeu? Aquela angústia que eu tinha, passou. Antes, quando eu ia dormir, eu não conseguia dormir. Eu só chorava, entendeu? À noite eu só chorava. Hoje em dia, se deixar, eu durmo dia e noite. Faço um convite para essas pessoas que um dia também, assim como eu, né, através desses fake news, tem esse preconceito com a igreja, eu convido eles para vir conhecer o nosso trabalho, entendeu? Porque assim como tem acontecido na minha vida, vai acontecer também na vida deles. Essa transformação vai acontecer, entendeu? Basta crer. Pois é, minha amiga, meu amigo, eu estava falando que as armas da nossa luta, das nossas guerras, cada dia, não são carnais, não são daqui do mundo, não são filosóficas, não são físicas. As nossas armas, as armas que Deus coloca em nossas mãos para lutar contra o preconceito, as injustiças, para lutar contra as infâmias, não é? Contra a rejeição que o mundo se nos oferece, são espirituais, as armas são espirituais. Então, nós oramos, nós pedimos, as pessoas nos odeiam. Por exemplo, você que está nos assistindo aí agora, de repente você é uma dessas criaturas que me odeia, mas eu vou orar para você. É a arma que Deus me deu para mudar a sua vida e você poder compreender Deus, porque Deus é amor. Deus é misericórdia, Deus é justiça, Deus é fé, Deus é certeza. Então, quando você coloca a sua fé no Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, sim, quando você coloca a sua fé no Deus do passado, o Deus do presente vai agir na sua vida e o seu futuro será novo. O seu futuro será promissor. Por quê? Porque Ele, Deus, é o Todo-Poderoso, é o único capaz de mudar a vida das pessoas. Como você está vendo, você está assistindo aí essas pessoas dando testemunha. Tem pessoas que me odiavam, mas que não tiveram outra opção se não bater na escola da fé, que é a Igreja Universal. Elas bateram na escola da fé e tiveram suas experiências gloriosas para que Deus fosse glorificado na vida delas. Então, essa é a nossa fé. Eu estou ensinando para vocês como você pode lutar e vencer as suas lutas diárias. Você tem que usar as armas da fé. É oração, é jejum, é ouvir a palavra de Deus, é manter o seu pensamento ligado nos pensamentos de Deus para que você possa saber entender Deus e então agir de acordo com a vontade dele. Se você quiser mudar a sua vida, depende só de você. Basta você querer e agir esse querer obedecendo a palavra de Deus. Nós vamos assistir mais testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por causa da ação do Espírito do Deus vivo. Vamos assisti-los. Meu nome é Julian Kukla, tenho 23 anos, sou de Curitiba, Paraná. E a minha história, ela começa desde pequena, quando eu tinha por volta dos 5, 7 anos de idade, que na minha casa
Eu lembro que tinha muitas brigas, eu lembro que o meu pai brigava com a minha irmã, e não era uma briga pequena, era algo tão grande que todos os dias tinha polícia na minha casa. E no meio de todas essas brigas, da miséria, que eu lembro que a gente não tinha direito nem o que comer na nossa casa, quando tinha 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, para piorar ainda mais, o meu tio próximo a mim, ele tentou abusar de mim. E durante aquele tempo eu nunca contei para ninguém essa tentativa, eu guardei dentro de mim. E o fato de eu ter guardado essa tentativa de abuso dentro de mim foi o que acabou fazendo com que uma mágoa muito grande crescesse. Foi apresentado para mim as drogas, foi apresentado para mim todo esse mundo para poder esquecer tudo aquilo que eu estava passando. E eu vi como uma oportunidade para tentar realmente esquecer a tentativa de abuso, a miséria que ainda tinha na minha casa, todas as brigas que continuavam na minha casa, todo aquele sofrimento, tudo que estava dentro de mim, todo aquele sofrimento, aquela mancha, aquela escuridão de dentro de mim, eu tentei esquecer usando as drogas. Foi aonde também eu comecei a me cortar. Eu lembro que eu gostava de colocar piercing em mim, eu mesma colocava os piercings em mim e eu nunca senti dor nenhuma. Pelo contrário, eu sentia prazer em me furar, sentia prazer em tentar me cortar de alguma maneira, porque era tudo algo para tentar esquecer tudo aquilo que eu estava passando. Com isso, devido a todas essas questões, não só as drogas, não só as mutilações, não só a tentativa de abuso, não só as brigas em casa, para piorar ainda mais também eu comecei a ouvir vozes, a ver vultos. E eu tinha tanta dor de cabeça e eu não entendia o porquê, eu achava que era qualquer outra coisa natural, né, como a gente sempre vê. Só que, na verdade, não. Era um dos sintomas que eu tinha, porque eu via sempre, assim, ouvia as vozes me falando para eu como que eu poderia me matar, porque eu não aguentava mais aquela vida. Eu tentava, de todas as maneiras, escapar. Como de todas as maneiras que eu tentei, eu não consegui, então aquelas vozes começaram a me dar as dicas para poder me matar. Ah, se joga na frente de um carro, na frente de um caminhão. Então, a minha prima viu um testemunho que parecia igual ao que a gente estava passando na nossa família. E ela me chamou para ir. Como eu estava indo em várias igrejas na época, todo tipo de religião que me chamavam, eu ia. Porque eu não queria mais aquilo, eu queria mudar a minha vida. E quando ela me chamou para vir aqui na Igreja Universal, eu pensei assim, bom, para mim não vai fazer diferença, é mais uma igreja. Só que foi diferente, com certeza. Eu nunca vou esquecer aquele dia que foi numa terça-feira que eu cheguei com a minha prima, eu com o cabelo rosa, preto, loiro rosa, cheia de piercing. E o que mais eu vi de diferente foi que ninguém me julgou, assim, olhando para mim, ninguém olhou de uma maneira, né, estranha, porque nos outros lugares que eu ia, nas outras religiões que eu ia, todo mundo olhava para mim me julgando. E quando cheguei na igreja, ninguém falou nada para mim, ninguém me olhou estranho. Pelo contrário, foram me ajudar. Aqui, eu lembro que naquela terça-feira já vi algo diferente, uma palavra diferente. A primeira coisa que eu entendi quando eu cheguei foi que para minha vida, minha família mudar, primeiro eu tinha que mudar. Para minha história ao redor poder mudar, as minhas atitudes, o meu interior tinha que mudar. Então foi quando eu comecei a querer buscar, né, o Espírito Santo. Eu lembro que teve uma vez que minha mãe olhou para mim e eu estava vindo na igreja, eu ainda era nova na fé, e a minha mãe e meus pais falaram para mim que preferiam que eu fosse uma prostituta do que viesse na igreja. Eu lembro que uma vez a minha mãe, ela tentou me bater porque não aguentava me ver vindo para a igreja. Então toda aquela situação não foi fácil para mim. Só que quando eu vi que o meu Deus, ele não tinha olhado para nada daquilo que eu tinha feito, nada dos meus erros, pecados, ele viu a minha entrega, o desejo de conhecer ele. Então, eu vi ali a oportunidade que eu tinha. Eu ouvi falar do Espírito Santo. E quando eu ouvi falar do Espírito Santo, eu vi que era o próprio Deus querendo se apossar de mim. Foi uma entrega. Eu falei, meu Deus, é o meu tudo
pelo seu tudo. Porque quando eu estava no mundo, eu me entregava para o mundo. Tudo que me davam para fazer, tudo que me falavam para fazer, eu fazia. Então, para o Senhor vai ser muito mais. Eu vou me entregar para Ti. E eu entreguei a minha vida no altar de Deus. E quando Ele entrou dentro de mim naquele domingo, eu lembro de cada detalhe da roupa que eu estava usando, da palavra, da música que o bispo tocou, da onde eu estava sentada naquela reunião. Eu lembro de tudo, porque foi um dia que marcou a minha vida. Porque eu estava cansada daquela vida. E quando eu me entreguei de verdade para Ele, Ele pôde se apossar de mim. Hoje a minha vida é completamente diferente. Hoje eu posso sorrir, mas é um sorriso que realmente flui de dentro, não é algo assim que eu posso esconder ou algo fingido, é algo que vem de dentro de mim, é algo interior. Essa felicidade é algo que eu nunca vou esquecer, nunca vou deixar, nunca vou trocar por nada, porque a segurança que eu tenho dentro de mim hoje, nada tira. Eu posso passar pelo problema mais difícil, eu posso passar pela situação mais difícil. Eu tenho uma certeza que o meu Deus é comigo. Porque eu sei que Ele me transformou, Ele transformou o meu interior e a minha vida. E hoje Ele transformou toda a minha família, toda a minha história, todo o meu futuro. Eu não sei se você observou a Julian falando sobre a entrega dela. Ela disse: quando eu estava no mundo, quer dizer, quando eu vivia no mundo, quando eu vivia sobre diferentes circunstâncias, eu me entregava às drogas, eu me entregava, eu me dava 100%. Quando eu conheci Jesus, eu não vou entregar minha vida para Ele? E então ela se entregou. Porque com Deus, minha amiga e meu amigo, saiba desse segredo, com Deus não tem metade. Se você oferecer 99%, não vai resolver. Tem que ser 100%. É toda a sua vida. É tudo por tudo. Essa é a fé que transforma a vida das pessoas. A fé que muda a vida das pessoas. E se não houver disposição de você entregar-se 100%, inteiramente, então esquece. Nem venha na escola da fé ou na Igreja Universal, porque não vai acontecer nada. Você tem que estar disposta a tudo por tudo, porque a sua vida é um inferno, sua vida não presta, sua vida está uma desgraça. E o que você vai fazer com essa vida? Você acha que dá um pedacinho dessa vida, ou 99% dessa vida para Deus vai resolver? Não vai resolver. Tem que ser 100%, é tudo por tudo. Com Deus é assim, ou você crê ou você não crê. Não existe mais ou menos, ou é ou não é. Não existe meio barro, meio tijolo. Tudo por tudo. Você dá a sua vida e Ele te dá uma vida nova. Você não pode ter uma vida nova junto com a vida velha. Deus não vai fazer isso nunca na sua vida, de forma nenhuma. Então é tudo por tudo. E é assim que funciona na Igreja Universal do Reino de Deus. Quando fazemos, por exemplo, esse jejum de pecados, esse é um jejum para a pessoa pensar, raciocinar, experimentar o poder de Deus. Ela vai deixar o erro, ela vai deixar as mentiras, ela vai deixar a prostituição, ela vai deixar o que não presta para começar a fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto, o que é íntegro, para que então ela possa colher os bons frutos. A vida, minha amiga, depende daquilo que a gente planta. Você colhe hoje o que você plantou ontem. Vai colher amanhã o que você está plantando hoje. Quando eu costumo dizer nós vamos arrebentar, é por isso. Eu só planto o que é bom, então eu só posso colher o que é bom. Não, eu não estou rindo, não é de deboche, não. Eu estou rindo porque isso aí é uma coisa inteligente, é usar a fé inteligente. Então eu planto o que é bom, eu vou colher o que é bom. Então, minha amiga, esse é o propósito do jejum que nós estamos vivenciando nesses últimos dias. Você é o nosso convidado. Agora, nós vamos falar com Deus em seu favor. Vou orar para você que tem qualquer tipo de ojeriza à minha pessoa, ira
ou preconceito, você me acha isso, me acha aquilo, você pode me achar o que você quiser, o que você quiser. Mas quando eu falo com Deus, Ele ouve. E quem tem juízo recebe a oração e é abençoado também. Vamos então falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, eu entro na Tua presença porque eu tenho certeza que o Senhor me ouve. É claro que não é por meus méritos, mas por conta dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nome dele, nós temos direitos e privilégios que outros não têm, que usam outros nomes, que apelam para outros deuses. Então, meu Pai, eu venho a Ti em favor das pessoas que também creem no Senhor Jesus. Pessoas que estão gemendo, urrando de dor. Pessoas que estão cansadas de sofrer, cansadas, desesperadas, não sabem mais o que fazer da vida. É depressão, é tristeza em cima de tristeza, medo, dúvidas, angústias. São problemas da alma. E às vezes a pessoa chega ao ponto de se cortar, de se retalhar com giletes e outras coisas mais, para sentir menos dor na alma, para atenuar a dor da alma e sentir só a dor da carne. Mas não resolve. Não resolve. Não tem resolvido. Porque o vazio, a dor, o oco, o buraco que está dentro da alma da pessoa, só o Senhor pode ocupá-lo e só tem espaço para o Senhor, mais ninguém. E enquanto a pessoa for teimosa, enquanto a pessoa for como jumento teimoso, ela vai sofrer e ninguém vai poder fazer nada por ela. Até um ponto que ela, não aguentando mais, ela diz, sim, Senhor, agora eu já não suporto mais. É como aquela senhora disse, a pedagoga, eu desci no fundo do esgoto. No fundo do esgoto. Eu estou no fundo do esgoto. Por favor, tem compaixão de mim. Então é por essas pessoas que eu peço. Eu clamo a Ti por aquelas que são sinceras, autênticas, ainda que estejam vivendo no pecado, mas elas são sinceras, elas realmente querem a Tua ajuda. Então venha ao encontro delas, meu Pai. Venha agora mesmo, porque eu não posso estar aqui orando a Ti todos os dias em favor dessas pessoas e não haver resposta. Tem que haver resposta, tem que haver sinais, pelo menos para aquelas pessoas que são sinceras, para aquelas pessoas que creem, que têm fé, que se unem conosco. Não para aquelas que querem mágica, mas aquelas que realmente querem um compromisso contigo eterno. Eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem mesmo digam amém e graças a Deus. Apesar dos pesares, minha amiga, meu amigo, amanhã nós vamos estar aqui de volta em nome do Senhor Jesus. Se você quiser participar dessa reunião de fé, dessa programação de fé, então, neste horário e nesta emissora, que Deus abençoe a todo o planeta, onde quer que a nossa oração, a nossa palavra de fé chegue, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até lá. Deus abençoe.